E aí, moçada, beleza? Vamos aí, mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara, mais um duelo de álbuns, cara. E hoje um duelo difícil e inclusive, deixa eu ver. Ah não, eu tinha feito um julgamento, um pré-julgamento comigo mesmo, né? Pensando com os meus botões aqui, definindo qual é o meu preferido entre esses dois álbuns. Quase que esqueci, né? Passaram uns dias aí, desde que eu fiz essa viagem mental aqui, quase que eu esqueci do que eu tinha decidido, porque realmente são dois discos muito importantes aí pra mim, cara. Mas eu tenho a minha preferência, por pouco, mas tenho a preferência. Depois eu vou perguntar pra vocês qual é a preferência de vocês entre esses dois álbuns. Se vocês estão ouvindo ao fundo a trilha que tá rolando, pra vocês terem uma noção de que álbuns eu vou falar aqui, quais álbuns vão compor esse duelo. Eu digo então, Pantera, Vulgar Display of Power versus Sepultura, Chaos AD. É mole ou quer mais? É, cara, é brincadeira, né? É o Pantera que... cara, hoje tá é uma posição meio confusa falar de Pantera, mas eu ainda coloco como a minha banda favorita, eu não posso... Até posso, né, de repente, né, mudar de opinião, mas dentro de tudo aquilo que eu matutei e tudo mais, eu ainda consigo ouvir Pantera, mas entendo que está se transformando num guilty pleasure, embora eu insista, bata na tecla de que as letras não tratam de assuntos polêmicos, assuntos que vão contra ao meu pensamento e a minha condição. Posto isso, Pantera é uma banda muito importante para mim, com seu álbum Vulgar Display of Power, eu já vou mostrar aqui nesse instante, lançado em 92, produzido e mixado por Terry Dayton, um nome que ficou na minha cabeça porque ele produziu os os quatro primeiros álbuns da era extrema do Pantera, vamos dizer assim, né? De 90 a 96 ele produziu todos, grande Terry Date. E esse álbum aqui foi o primeiro que eu quis ter, que eu pedi de fato para minha mãe comprar na época, né? Era moleque, para comprar aqui para mim. No Mapping, quem é de Campinas se lembra, né? Lá no shopping, o Vulgar Display of Power. Essa é a edição que eu comprei na época. Eu até comprei uma outra, ninguém desouça por precaução. Mas essa aqui que eu comprei na época são 26 anos, tá, de CD, pra vocês terem uma noção. Mas CD não dura nada, se cuidar dura, Joe. Se cuidar dura, ok? Então vamos lá. Então descasso e muito importante pra mim. Na época eu conheci esse disco através do clipe da música This Love, né, que eu, os camaradas ali, o Alex e tal, vimos ali na MTV. E depois tava na fitinha ali que eu gravei também para poder ter, né, os sons aqui comigo. Então esse disco foi muito importante e quando eu comprei, foi a primeira opção ali, eu vi que tinha uma chance de comprar um disco ali, pedi pra minha mãe comprar um disco na época. Eu falei, bom, então vai ser isso aqui. Cowboys from Hell já tinha alguns outros gravados, Cowboys from Hell é o anterior. Vulgar Display of Power, já tinha alguns outros gravados, esse aqui eu tinha acho que só This Love, se não me engano, gravada, já nem lembro mais. Então eu quis esse aqui na época. Cara, que disco, essa capa foi surpreendente demais. Essa foto do Phil Anselmo aqui atrás também é muito emblemática pra mim, me lembro muito bem. Lembro que eu comprei uma camiseta, cara, com dinheiro de presente da minha avó na época do Natal, com as fotos desse encarte aqui, escrito, acho que era Fucking Hostile atrás, uma parada assim. E então, é um disco incrível, cara, numa época que o Pantera realmente atingiu o pico, praticamente, apesar do próximo disco, né, o disco que viria a seguir, o Far Beyond Driven, ter chegado em primeiro lugar na Billboard, mas os hits, de fato, do Pantera, tirando o Cowboys from Hell, né, acho que estão todos aqui, velho. Hits mesmo, assim, que todo mundo que conhece o Pantera, mas não tem nada, nunca se interessou muito, sabe pelo menos de alguns nomes de música, sabe de Cowboys from Hell e de algumas músicas que estão aqui, como Mouthful War, talvez, que acabou de tocar, a New Level e principalmente Walk, né? Eu diria que são os hits. Mas tem Funk Hostile também, né? Que é uma música muito importante desse disco. E a própria This Love, que eu acabei de dizer aqui, que foi a primeira música do Pantera que eu ouvi. Foi uma imagem muito emblemática ali pra mim, quando eu vi o clipe de This Love, né? Ali pela primeira vez. Mas o disco inteiro, de cabo a rabo, tá? Pra mim é excelente. Só tem uma questão. Lembra do vídeo que eu fiz sobre separar a letra da música em si? Esse álbum tem a música By Demons Be Driven. Ou seja, ser guiados, ser dirigidos por demônios. Eu nunca quis ouvir essa música por conta desse título, eu nem sei nem o que significa a letra de fato. Vou fazer isso. Devia ter feito até antes de começar a gravar o vídeo, já vacilei, me empolguei e acabei nem pensando nisso. Confiei aqui na minha expertise sobre os discos. Enfim, vou ouvir essa música depois para ver se a letra é tudo isso mesmo. Se hoje, com 40 e tantos anos,
a letra tem o mesmo impacto que tinha quando eu tinha 15, né? Enfim, então o disco inteiro muito foda. Tem No Good Attack the Radical, que eu gosto bastante, Live in a Hole, Regular People, Hollow, uma balada maravilhosa. A música No Good Attack the Radical, acho que é o Regular People. Eu acho que é No Good, cara, que fala daquele conceito que o Philip Anselmo nas suas letras às vezes colocou, no seu discurso, de que esse discurso sim eu discordo. Ele se coloca como uma pessoa que não é racista, mas ele coloca aquele negócio que às vezes falar contra o racismo, às vezes, sabe aquele discurso que achar que falar contra o racismo gera mais racismo? E isso às vezes eu tenho essa impressão, às vezes eu tenho essa impressão não. Foi isso que eu interpretei do discurso do Philip Anselmo no decorrer de todos esses anos, e isso não é verdade. Isso está muito longe de ser verdade. Tem que se falar sim de racismo, contra o racismo, não é falando muito dele que você vai insuflar, não. Ao contrário, você vai colocar na cabeça das pessoas que ele existe sim. Tá? Mas esse vídeo não é para isso hoje, não quero me alongar muito. Eu quero dizer que esse disco é fantástico, realmente. Vulgar Display of Power, disco de 92, maravilhoso, gosto demais. Eu não quero colocar nada muito alto aqui, né? Quem conhece essas bandas já tem noção de como são as músicas, ou se você não conhece, dá uma sacada, vai atrás depois, é porque eu tenho medo realmente de que se colocar um pouco mais alto, com mais destaque, o algoritmo vai pegar e vai bloquear o vídeo, saca? Então, Pantera, Vulgar Display of Power, é o adversário, um dos lados desse duelo aqui. O outro lado, como eu disse, mano do céu, como é difícil, cara. Como isso aqui foi emblemático também na minha vida, cara. Essas batidas no coração do pequeno Zion, dando a introdução ao disco Chaos AD, cara, do Sepultura. Puta merda, essa batida inicial aqui, meio tribal aqui do Sepultura. Digger Cavaleira e companhia, tudo. Que disco, velho. Chaos AD, lançado em 93, produzido e mixado por Andy Wallace, outro monstro da produção. Um cara que depois, quando eu fui acostumando cada vez mais a comprar discos, a ter acesso a discos, né, CDs no caso, que eu olhava atrás das fichas técnicas dos discos, nos encartes e contracapas, tava o nome do Andy Wallace no Nevermind, tava o nome do Andy Wallace no Rage Against the Machine. Meu Deus, cara, que cara impressionante. E ele produziu, geralmente eu vejo ele como um cara que mixava esses álbuns que eu tenho e gosto, né? Mas no caso ele produziu e mixou esse disco aqui, gravado no país de Gales, inclusive. Sepultura estava num nível, aqui muitos dizem que foi o pico criativo da banda, porque ela uniu o peso das suas raízes ali, né? Do thrash, até do death às vezes, com essa tendência de querer fazer um som mais grooveado, pegar uma coisa meio brasileira. Muita gente diz que isso aqui, os próprios caras do Sepultura, é claro, né? Dizem que isso aqui já era um prenúncio do que viria a ser o Roots, cara, porque tem muitas referências tribais aqui, as situações tribais. A música Caiovás, a música instrumental sobre a tribo indígena Caiovás. Tem a Nomad, fala de tribo também. Tá? Então tem algumas coisas. A própria batida aí carnavalesca, vamos dizer assim, que tem na Refuse Resist. Tudo isso já dava uma clara noção do que viria depois no álbum Roots. E uma pequena referência de coisa tribal já tinha na música Outer State, do disco Arise, tá? Se você prestar atenção, né? A abertura do lado B, se você for pensar como um vinil, a música Outer State, o início dela tem uma intro meio tribal. E esse disco aqui, é claro, cara, não tem como não falar aqui de tantas coisas boas. Refuse Resist, que eu falei, a música inicial, depois você tem clássico, na sequência atrás de clássico, ou vários, né? Não necessariamente na sequência, mas vários clássicos. Territory é lógico, Slave the World também é lógico, são os 3 singles do álbum, né? Refuse Resist, Territory e Slave the World. Aí você tem Amen, que é uma música que eu prestei atenção depois, porque eu tinha esse disco gravado, algumas músicas gravadas. Acho até que era uma mistura que o meu camarada do colegial ali colocou na mixtape com faixas daquele EP Refuse Resist, com algumas coisas, acho do Arise, alguma coisa do Neil Bomb, era uma doideira. Mas eu não conhecia Amen, por exemplo. Eu conhecia Nomad, que é uma puta música, acho que é a minha preferida depois dos grandes hits. A única música que eu, assim como, por exemplo, se tem um exemplo aqui de By Demons Be Driven, no que eu usei no Vulgar, que eu não ouvia na época, aqui eu nunca gostei de We Who Are Not As Others. Ela até voltou ao setlist da banda, se não me engano, na primeiro turnê com o Derek. Acho até que naquele álbum, o último gravado, o último show do Max, acho até que tinha essa música, se não me engano. Mas eu lembro que eu não gostava, cara. Ela ficou por um tempo ainda no setlist da época já com o Derek. Não gosto dessa música. Mas eu prestei atenção em músicas como Manifest, que já era um prenúncio do que viria a ser o Neil Bomb, uma pegada industrial.
Tem a The Hunt, que é um cover do New Model Army, ficou bem legal, ouvi esses dias para poder refrescar a memória. Clenched Fist, que é uma música que eu nem prestava atenção, também passava um pouco batido, musicaça também. E esse álbum aqui tem ainda, né, além de propaganda também, que é uma puta música, tem essa versão, se você olhar aqui do lado, tem um aviso de que essa versão é uma edição brasileira que inclui como faixa bônus a faixa Polícia, né? Cover do Titãs. É louco, cara, porque aqui, né? É Polícia Special Bonus Track Only for Brazil. Cara, mas se esse disco aqui é nacional e esse bonus track é pro Brasil, por que tá escrito em inglês essa porra, né? Vai entender. Enfim, lançado pela Roadrunner, diga-se de passagem, gravadora clássica ali da época. Então esse disco tem um nível muito alto, influenciou muita gente, assim como o Vulgar, influenciou muita gente. Acho que eu quis fazer esse duelo, porque são duas bandas, cara, que atingiram, já tinham uma certa discografia aí no seu passado. O Pantera Mais, né, por conta daquele dos anos 80 ali, meio doidos, né, mas tinha uma bagagem ali já. O Sepultura com 2 álbuns maravilhosos, 3 até, né. Então eles chegaram aqui talvez no seu auge comercial. O Roots teria o Roots ainda, mas Vulgar é conhecida por muita gente, né, acima de todos os outros. E o que eu sei, muitos dizem que é a principal influência que o Sepultura exerceu em outras bandas que viriam na sequência, né? Então por isso que eu fiz questão de juntar esses álbuns aqui para fazer esse duelo e tentar chegar numa conclusão aqui para mim mesmo e propor para vocês essa questão, cara. Qual é o álbum melhor, cara? Chaos AD ou Vulgar Display of Power? Outra coisa que eu quero citar desse disco aqui do Chaos AD, né? Só para ir encerrando já e antes de fazer a pergunta novamente, pergunta final. Biotech's Godzilla, cara. Um hardcore desgracento lindo com as letras de Jello Biafra do Dead Kennedys. Sensacional, cara. Letra que flertava aqui com teorias da conspiração, com umas coisas de que a AIDS teria sido planejada, forjada em laboratório para poder dizimar com populações inferiores, né? Um negócio polêmico, mas tem que ir atrás para saber mais a respeito. Enfim, agora sim, eu acho que eu posso dizer, acho que não tem mais nada para falar desses 2 discos especificamente. Tá rolando aí, inclusive, a Territory nesse instante, enquanto eu falo aqui. Mas, cara, qual é o melhor álbum desses 2 aqui? Vulgar Display of Power ou Territory? Territory tá tocando agora, eu tô meio louco hoje. Vulgar Display of Power ou Chaos AD? Discos que foram lançados aí numa sequência ali muito um próximo do outro, né? Acho que questão de 1 ano, nem isso, tá? De novo eu repito aqui, eu fiz questão de fazer esse duelo por conta da influência que eles exerceram nas bandas que viriam e por ambos serem, se não são semelhantes, claro que não, mas são contemporâneos e são ali ícones desse groove metal, a gente pode dizer, né, com influências ali variadas aqui e ali, mas a gente pode colocar no groove metal, né, com umas batidas meio quebradas, riffs meio quebradões e tudo, né, músicos no auge aqui de suas carreiras. É um negócio muito louco, por isso que acho que vale a pena fazer esse duelo. E eu digo minha opinião agora, sem rodeios, meu preferido é o Vulgar Display of Power. É por pouco sim, mas é o meu preferido por ser o primeiro que eu comprei, porque o Pantera é minha banda favorita, né, porque eu ouvi mais, eu acredito que eu ouvi mais. O que eu sei disso, só fui comprar, só fui ter, ganhei de aniversário 2 anos depois, ou mais. 2 anos depois, cara, 2 anos depois. Então eu fiquei um tempo, 2 anos eu tinha só pouquíssimos CDs, né, de 94 a 96. Então eu ouvi demais esse disco aqui, cara. Então o que eu sei de, por mais que eu seja apaixonado por esse disco, eu demorei um pouco para entender. Você vê que fatias como eu falei, Amen, Clenched Fist e tudo, própria Nomad, eu demorei um pouco para assimilar, porque eu só tinha olhos, né, para Refuse Resist Territories, End the World propaganda, né, praticamente. Então, por isso que eu demorei um pouquinho mais para assimilar por completo, praticamente, aqui o Chaos AD. Então, eu, por uma pequena margem de vantagem e por valor sentimental também, eu fico com Vulgar Display of Power como meu álbum preferido, como vencedor desse duelo aqui de álbuns. E deixo então uma pergunta para vocês se forem fãs desse estilo, se forem fãs desse estilo, se você não conhece esses discos, de repente pode ir atrás. Vocês que são velhos de guerra, meus camaradas, Suirá, convoco vocês, Alex, que mais? Domarcito, toda a galera aí, cara, Feta, que curte também essa parada meio metal aqui também. E aí, o que vocês preferem, cara? Qual álbum vocês gostam mais? Mari e do Mari Franco, lá, grande parceira. Qual álbum vocês preferem, cara? Vulgar Display of Power ou Chaos AD? Fica aí então a minha proposta pra vocês e o vídeo fica por aqui. Nós voltamos depois. É nóis.